Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de História do 8º ano. Semana passada encerramos aí sobre as revoltas regenciais e a partir de agora nós iremos comentar um pedacinho de cada vez, uma parte de cada vez, a respeito do segundo reinado aí na história do Brasil. Lembrando que o Brasil ele passou por alguns períodos, né? Período pré-colonial, período colonial, depois o período regencial, depois do período regencial. Antes do período regencial a gente teve o primeiro reinado, período regencial, e agora a gente falando sobre o período do segundo reinado. E aí a gente vai caminhando aos passos lentos, para a gente poder entender direitinho. Pessoal, o que foi o segundo reinado? O que a gente pode entender por segundo reinado? Esse período da história do Brasil que vai da posse, da coroação de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, até a proclamação da República. Era um sistema monárquico, era uma monarquia. Foi o período de maior governança, de maior governabilidade aí de uma pessoa, que foi no caso Dom Pedro de Alcântara, que ele vai governar por quase 50 anos aí, vai estar por quase 50 anos à frente das decisões do Brasil, do nosso território. E aí vai modelar, formar aí a história do Brasil a partir da sua governabilidade. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O segundo reinado vai de 1840 até 1889. Olha só, tudo vai começar com o golpe da maioridade. Lembrando que Dom Pedro de Alcântara era menor de idade quando tinha 5 anos de idade, quando o pai dele, Dom Pedro I, vai abdicar, vai abrir mão do trono em favor dele. Então ele vai ficar sob a tutela, sendo tutoriado, sendo cuidado aí por um tempo pela coroa portuguesa, até adquirir pela coroa brasileira, até pelos membros do Brasil, até ser tomada, digamos assim, a sua maioridade, e aí ele poder ter condições para poder assumir aí o cargo de governo do Brasil. Nesse período, foi aquele período que a gente discutiu, o período regencial, onde o Brasil estava sendo governado por regentes. Ok, pessoal? E o golpe da maioridade foi justamente isso aí. Existiam aqueles dois partidos que brigavam aí no poder, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Conservador queria conter o comando em suas mãos, né? Todo o autoritarismo ali, concentrar todo o poder em suas mãos. O liberal não. O liberal queria mais liberdade para as províncias, né? Para a sua política econômica e tudo mais. E o golpe da maioridade vai ser liderado justamente pelos liberais. Vai colocar Dom Pedro, já que ele não poderia, ele perdeu espaço, né, para Araújo Lima, que era o conservador, perdeu espaço para Araújo Lima, então ele vai propor a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, para assumir o governo. Então, já que ele disse, não, o governo, né, a administração do Brasil não vai estar nas mãos dos liberais, nas minhas mãos, na mão dos liberais, então ela volta para Dom Pedro II. E aí promove, né, a maioridade aí de Dom Pedro, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, que seria maior de idade, apenas com 18 anos de idade poderia começar a assumir o trono, né? Mas essa maioridade vai ser antecipada, aí ele tinha 14 anos de idade, mas quando assume o trono, assume com 15 anos de idade. Beleza, pessoal? O segundo reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. Esse período estendeu-se de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade. E encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou fim à monarquia no Brasil. Certo? Então, outra coisa que a gente tem que entender, que com a República acaba-se a ideia de monarquia e passa aí um processo de outro tipo de governo, que é a República presidencialista. Ok? Foi um período de grandes transformações no país e marcado por importantes conflitos como a Guerra do Paraguai, coisa que a gente vai observar também. Pessoal, olha só, aí a gente tem a coroação de Dom Pedro II, né? Ele já jovem, então ele vai assumir o governo e vai passar praticamente aí 50 anos no poder, na cadeira aí como rei, como imperador do Brasil. Prosseguindo, nosso próximo slide, para ver se Rubens acorda, ele está meio sonolento hoje. Está meio cansado, né, Rubens? Final de semana longo e assim por diante. Pessoal, olha só, política no segundo reinado. A gente tem que entender como foi a política no segundo reinado. Partidos políticos, né?
não vamos entender partidos políticos como que a gente tem hoje, né? Vamos entender partidos políticos como era daquela época. Eram pessoas, grupos de pessoas que tinham as mesmas ideologias, ideias políticas parecidas, né? E aí nós tínhamos dois partidos principais, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador. Olha só, o Partido Liberal, que era aqueles que tinham, todos eles tinham os mesmos princípios, as mesmas ideias, né? Eles não eram, por exemplo, a favor da abolição da escravidão. Eles queriam continuar mantendo a mão de obra escrava africana. Então, esses eram pontos que eles eram praticamente juntos. E eles também desejavam que o poder se ficasse, muitos deles desejavam que o poder ficasse aí nas mãos do rei, Dom Pedro II, da monarquia. Porém, uns defendiam uma maior liberdade para poder, que era o liberalismo, uma maior liberdade para poder aí atuar nas suas províncias. Que províncias a gente tem que entender que eram estados. Os estados que a gente conhece hoje, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, não eram chamados de estado, eram chamados de província. Por que províncias? Porque eles não tinham leis próprias, eles não tinham as assembleias legislativas. Todas as leis, a lei maior era a Constituição de 1824, outorgada, imposta por Dom Pedro I, Dom Pedro, pai de Dom Pedro II, certo? Então, essa Constituição valia para todos, correto? E aí todas as leis, todas as ordens vinham diretamente de Dom Pedro I, da coroa brasileira. Não eram criadas leis nas suas províncias, né? Província era, inclusive, até o governador, que era chamado presidente da província, era escolhido pelo próprio Dom Pedro II, era pelo próprio imperador. Então, olha só, Partido Liberal, os membros dele eram chamados Luzias, eles eram a favor de uma democracia maior, eram mais revolucionários, né? Então eles queriam essa liberdade para suas províncias, de poder criar suas próprias leis, ter as suas assembleias legislativas, ter seus deputados, aquela coisa toda. Essa era a ideia principal deles, certo? E o Partido Conservador, também chamado de Saquaremas, né? Era mais autoritário, desejavam, né? Defendiam um absolutismo real, defendiam que todo o poder deveria ser mantido nas mãos de Dom Pedro II. Porque aí ele, como uma figura importante, ele ia concentrar, organizar, acalmar os nervos e tudo mais. Ou seja, então eles eram do lado do poder absoluto aí do imperador Dom Pedro II, né? Que era o partido chamado Partido Conservador. Então você já pega logo, o Partido Conservador é aquele que quer conservar alguma coisa, justamente o poder absoluto nas mãos aí de Dom Pedro II. E já o Partido Liberal é aquele que quer uma maior liberdade aí para as províncias poder se organizarem melhor, politicamente e economicamente. Beleza? Uma coisa bastante interessante que na política do segundo reinado vai ser o parlamentarismo, né? Ele vai criar aí, em 1847, o chamado parlamentarismo às avessas. O que é uma coisa avessa? É uma coisa, para você estar com a camisa, quando você dobra ela ao contrário, ela vai ficar avessa, né? Então, o parlamentarismo é justamente isso aí, essa ideia. Ela era às avessas. Aí a gente tem como exemplificar da seguinte forma. O parlamentarismo é um sistema de governo onde os parlamentares, os deputados, e a gente vai observar o caso da Inglaterra, né? Os membros escolhidos pelo povo, os deputados escolhidos pelo povo, eles vão escolher o presidente de conselho, que será chamado de primeiro-ministro. Um desses será, ou vários irão se candidatar, e aí os parlamentares, os deputados, aqueles que foram votados, escolhidos pelo povo, eles vão escolher quem será esse presidente de conselho, quem será esse primeiro-ministro. Beleza, pessoal? Só que no parlamentarismo, isso aí, o modelo inglês. O modelo inglês era assim. No modelo brasileiro, quem escolhia o presidente do conselho, o primeiro-ministro, era justamente o imperador, Dom Pedro II. Então não era uma escolha popular, não era uma escolha do povo. Não foi aquele povo que foi votado, entre aspas, né? Aquele povo que foi votado, e o voto deles ia escolher esse presidente de conselho, ia escolher esse primeiro-ministro. Quem ia escolher o primeiro-ministro, a escolha não vinha de baixo para cima, mas vinha de cima para baixo, vinha de Dom Pedro II, certo? Por isso que ele é chamado de parlamentarismo às avessas. Então, eram escolhidos pelo Congresso 3 nomes, 3 deputados.
esses deputados, um deles ia ser escolhido primeiro-ministro, e a escolha seria justamente o imperador, certo? Outra coisa também, ele tinha, através do poder moderador que existia naquele momento, que existia 4 poderes, continua existindo 4 poderes ainda na administração de Dom Pedro II, né? Assim como existia esses 4 poderes aí na administração do pai de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro I, vai continuar existindo esses 4 poderes aí no governo de Dom Pedro II. Seria o quê? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador, que iria intervir em qualquer um desses poderes aí para fazer deles uma harmonia, para tornar deles harmônicos, para fazer com que eles ficassem andando juntos, né, conversando juntos. Então o poder moderador do Dom Pedro II, ele dava direito, se caso os membros da Assembleia Legislativa, os deputados eleitos, que foram escolhidos pelo voto do povo, entre aspas, porque o povo naquela época não era o conjunto todo, não era todos não. Ficavam de fora escravos, né? Ficavam de fora analfabetos, ficavam de fora aqueles que não tinham uma renda apropriada para poder votar, aquela coisa toda, beleza? Então não era o povo, era uma parte do povo. Então, através do poder moderador, Dom Pedro II poderia dissolver, poderia acabar com aquele parlamento. Ah, não, esses deputados aí não são de acordo comigo, vou acabar, vou dissolver essa Assembleia Constituinte e vou convocar novas eleições para votarem deputados que sejam ligados a mim, ou seja, que tenham o mesmo pensamento que eu tenho. Então, essa era a ideia aí de Dom Pedro II, esses eram os poderes que tinha, os poderes que eram dados a ele através do poder moderador. Beleza, pessoal? E como ele era bastante influente perante a sociedade, ele conquistava, ele conseguia praticamente isso aí, sempre era eleito deputados aí que eram ligados à mesma ideia. Aqui a gente tem uma charge, uma imagem, representando justamente essa parte aí, ele administrando o Congresso, né? Uma hora ele governava em benefício dos conservadores e uma hora ele governava em benefício dos liberais. Ora conservador, ora liberal, certo? Até tinha uma piada na época que dizia o seguinte: não há nada mais conservador do que um liberal no poder, certo? Porque ele fazia a crítica, o liberal fazia as críticas ao conservadorismo quando estava no poder. Quando o liberal ia para o poder, ele atuava da mesma forma que um conservador no poder. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí algumas revoltas, pessoal. Olha, temos algumas revoltas bastante interessantes, né? Umas bem conhecidas e outras poucas conhecidas, né? A mais conhecida que nós temos aí é a Revolução Praieira, né? Não deixou de ter algumas revoltas aí. E a gente também, não hoje, mas a gente vai comentar também sobre a Guerra do Paraguai, mas isso vai ser um outro momento, um outro capítulo que a gente vai conversar sobre a Guerra do Paraguai, que foi um conflito internacional aí entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, correto? Mas as revoltas internas, né, os conflitos internos, a gente separou essas 3 aqui. Revolta do Quebra-Quilos, na região Nordeste, mais especificamente ali na Paraíba, né? Tivemos a revolta no ano de 1872 e 1877, que foi uma lei que ela instituía, ela colocava ali pesos e medidas no modelo francês, porque os pesos e medidas aqui do nosso território era ultrapassado, vamos dizer o seguinte, usava braças, palmo, polegada, pés, aquela coisa toda. Não existia uma padronização no sistema de pesos e medidas do Brasil. Em 1862, criou-se uma lei que padronizava o sistema de pesos e medidas no território brasileiro, correto? Porém, essa lei vai pegar aí em 1872 e no Nordeste, mais especificamente ali na Paraíba, em Campina Grande, num povoado chamado Faustino, se não estou enganado, vai ter ali uma revolta onde membros, né, feirantes, eles vão quebrar muitos equipamentos que serviam ali para mostrar, demonstrar, garantir, né, medir o que era se negociado, feito naquele momento. Então, a revolta
dos quebra-quilos vai ser justamente isso aí, contra esses equipamentos, né, esses maquinários, esses sistemas métricos aí que vão medir aí essa padronização que vão ser utilizados, tipo com balança, né, uma balança ali que vai servir agora para você poder medir o peso de determinado objeto. Então, essa revolta desse povoado, né, vai ser contra esse sistema de pesos e medidas nesse período, correto? Outra coisa também, outra revolta bastante interessante, vai ser a revolta dos Múqueres, né, que vai ser uma ali no sul do Brasil também, 873, 874, que era uma comunidade descendentes de alemães, uma comunidade religiosa, um grupo religioso, chamado, né, apelidado de Múqueres. É uma história bastante interessante, que eles tinham tradições, comportamentos religiosos diferentes da comunidade onde eles viviam. E aí alguns assassinatos foram atribuídos a eles, alguns membros da população que eram de religiões protestantes foram contra eles também. Eles eram de religião protestante, mas uma religião protestante foi considerada uma seita, né? Que a principal representante dela, né, a Jacobina, né, Jacobina Murks, que não era o nome dela, mas era um apelido que se colocou nela, a Jacobina Murks, algumas pessoas diziam que ela era a imagem de Cristo, a reencarnação de Cristo, não que ela tenha falado isso, mas algumas pessoas atribuíram isso a ela. E aí essa comunidade, esse grupo religioso chamado Murks, ele foi visto com maus olhos por uma determinada comunidade ali do Rio Grande do Sul e foram atacados. E por fim, houve brigas, conflitos, aquela coisa toda, e foi abafado essa revolta também, ali no Rio Grande do Sul, no ano de 1873, 1874. São algumas revoltas assim bem interessantes a gente observar. Dá uma olhadinha depois, dê uma pesquisada depois, que você vai achar mais informações bastante interessantes. A outra revolta que a gente fala, né, outra revolução que a gente fala é aqui justamente em Pernambuco, aqui na nossa região, né, a Revolução Praieira de 1848, ela vai se estendendo até 1850, né, que vai acontecer justamente na província de Pernambuco, aqui na nossa região. Para a gente ter uma ideia, Pernambuco ele tem bastantes histórias de revolta, né, desde a insurreição pernambucana, quando vão expulsar aí os holandeses daqui, a Revolução Praieira, a Revolução de 1817, a Confederação do Equador, uma série de revoltas aí envolve a população pernambucana. E a Revolução Praieira era justamente uma revolução liberal, eram membros do Partido Liberal, que eles vão tentar aí, influenciados aí pela primavera dos povos, né, que eles vão tentar aí que era uma forma, um socialismo, né, utópico, que eles tinham o desejo de ter maior liberdade de imprensa, maior liberdade de fala, poder criticar, que é justamente que vem aí do Diário da Praia, né? Era um jornal ali na Rua da Praia, justamente, composto por liberais, que eles faziam críticas ao governo de Dom Pedro II, críticas ao poder moderador, críticas aos presidentes de província, que eram colocados ali na província de Pernambuco, colocados pelo imperador. Eles queriam voto universal, ou seja, todos os homens, eles desejavam votar, uma liberdade maior de imprensa, uma maior liberdade também para poder administrar a província de Pernambuco. Queriam também o rompimento das relações aí com a coroa do Brasil, com a coroa Dom Pedro II, ou seja, eles queriam a separação da província de Pernambuco da coroa de Dom Pedro II. Então existia todo esse processo revoltoso aí que foi sufocado, que foi abafado. E era contra também alguns mandos da elite, né? Por exemplo, nós tínhamos aí famílias tradicionais, como até hoje a gente tem. Em Pernambuco, no nosso estado pernambucano, nós temos aí famílias tradicionais, importantes, montadas na grana e tudo mais. E eles criticavam muitas também famílias, né? Como a família Cavalcante, que tinha um dizer até bastante interessante, dizia o seguinte: se você não é Cavalcante, você é um cavalgado. Para você ver, 2/3 dos engenhos aqui da região, naquele período, pertenciam justamente à família Cavalcante. Então era uma família bastante influente e que os liberais criticavam muito, e contra os praieiros criticavam muito essas famílias, criticavam muito a condição social também, criticavam muito o governo Dom Pedro II, desejavam essa liberdade para poder escolher, votar e tudo mais. Mas foi sufocada, e é uma revolta também que a gente comenta aí nesse período, no período do Segundo Reinado.
Beleza, pessoal? Todas essas revoltas aqui, você tem mais informações aqui, tem sites aqui que colocam mais informações sobre elas também. Prosseguindo. Pessoal, e aí a economia, né? A nossa principal fonte econômica no Brasil, que era justamente o café. E o café, a principal fonte econômica nesse período, ela vai ter o seu processo de expansão a partir do Vale do Paraíba, né, se direcionando para o oeste paulista. Ela vai se começar ali no Vale do Paraíba Fluminense, ali na província, né, do Rio de Janeiro. Ela começa a se desenvolver ali com terras boas, fáceis, aquela coisa toda, e depois ela começa a se interiorizar, ela começa a se expandir para além do território ali, que é onde ela era produzida, alcançando o chamado oeste paulista. Foi a principal o principal produto que girava, que fortalecia, que desenvolvia a economia nesse período. Ela vai começar a ser desenvolvida ali no Vale do Paraíba por volta de 1830 até 1860. Ela tem o seu desenvolvimento da produção de café nesse período. De 1860 em diante, ela vai se interiorizar, ela vai se expandir para o oeste paulista. Ali no Vale do Paraíba Fluminense, inicialmente não, logo no começo, né, ela vai continuar por um bom tempo, a mão de obra era escrava. Perceba-se direitinho, a mão de obra era escrava. Depois, com a expansão para o oeste paulista, inicia-se, logo no começo, inicia-se também nessa região do oeste paulista, inicia-se também a mão de obra escrava. Tempos depois, a mão de obra escrava se torna mais cara, se torna mais custosa e eles passam a utilizar a mão de obra imigrante, ou seja, imigrantes italianos, imigrantes alemães irão vir para o território brasileiro. Muitos deles serão custeados aí pelos fazendeiros, pelos produtores de café, pagam as suas viagens, eles chegam até o território e começam a trabalhar nas lavouras de café. Beleza, pessoal? Então, tempos depois, deixa de ser utilizada aqui no oeste paulista a mão de obra escrava e passa a ser utilizada a mão de obra imigrante. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar a ideia. Outra coisa também bastante importante vai ser justamente essa figura aqui, esse pioneiro, vamos dizer, o pioneiro aí do desenvolvimento industrial no Brasil, Irineu Evangelista de Souza, o chamado Barão de Mauá, né? Pioneiro na industrialização, foi responsável pela construção de ferrovias, portos, né? Até iluminação, bancos e tudo mais, ou seja, então uma série de desenvolvimento da economia, início ali do processo industrial, vai ser iniciado com o Irineu Evangelista. Porém, o que vai acontecer? Como o Brasil era muito ligado à produção cafeeira, esse processo de industrialização dele não vai ter muito fruto, não vai ter muito sucesso, ela vai ser limitada. Só a poucas ferrovias, alguns bancos, né? Apenas um banco dele, né, que ele vai conseguir construir, apenas ao Porto de Santos, algumas melhorias que ele vai fazer. Ela não terá um desenvolvimento, mas não terá um desenvolvimento tão esperado quanto ele esperava, né? Que ele queria desenvolver ali o país, transformar o país ali em um modelo também industrial. Mas será um importante passo rumo ao processo industrial brasileiro. Beleza, pessoal? Então a gente não pode esquecer essas figuras aí nesse período, como Irineu Evangelista. Prosseguindo, e aí a gente tem nesse período também os movimentos abolicionistas aí no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, a Lei dos Sexagenários, de 1887, e a Lei Áurea, de 1888. Olha só, pessoal. Todos esses passos aí foram a construção do processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, há uma luta que envolveu cafeicultores também, que envolveu abolicionistas, que envolveu o governo também, que envolveu outros governos além do brasileiro, né, além da coroa brasileira, que envolveu o governo da Inglaterra e tudo mais. Beleza, pessoal? Olha só. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela foi antecipada por uma lei vinda lá antecipada não, ela foi posterior, tempos depois, ela vem depois, tempos depois, por uma lei internacional, uma lei que vinha lá da Inglaterra, a Lei Bill-Arden. Essa Lei Bill-Arden,
ela dizia o seguinte, ela proibia o tráfico negreiro a nível intercontinental, a nível internacional. O que a Inglaterra fez? Ela proibiu qualquer navio de fazer o tráfico negreiro, qualquer navio contrabandear, trazer escravos do continente africano para qualquer parte das Américas ou qualquer outra parte do mundo, certo? Massa, né? Ou seja, legal, a Inglaterra era show de bola. Não, o que ela queria? Ela estava interessada em mercado consumidor. Ela não estava interessada em mão de obra escrava. Ela estava interessada em mercado consumidor para adquirir os seus produtos industrializados. Lembrando que a Inglaterra ela já estava passando por um processo de segunda revolução industrial. Então ela queria expandir o seu comércio, os seus produtos. Escravo não era interessante, porque escravo não era mão de obra consumidora, né? Não era mercado, aliás, não era mercado consumidor. Escravo era mão de obra escrava que só, digamos assim, ele consumia pouca coisa, apenas aquilo que o patrão dava. Então, para ele ter um mercado consumidor bastante interessante, ele precisava o quê? Com o fim, a Inglaterra precisava, desejava, necessitava do fim da escravidão. Então, ela vai proibir qualquer tipo de tráfico negreiro nesse período aqui. Qualquer período, qualquer tipo de busca por escravos, contrabando de escravos nesse período nessa região. Essa era a ideia da Inglaterra. Inclusive, ela vai servir, ela vai fazer papel de polícia aqui, ó. Ela vai colocar navios para patrulhar, impedir, proibir qualquer tipo de tráfico negreiro nesse local, nesse território, podendo até prender navios que teimassem, que ousassem fazer aí continuar com o tráfico de escravos, beleza? Então essa lei Viuardi, ela vai promover depois a criação da Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz vai ser a proibição do tráfico negreiro aqui no Brasil, certo? Vai ser posterior, tempos depois, a Lei Viuardi, ok? A Lei do Ventre Livre, de 1871. Todos os escravos nascidos a partir dessa data, eles nasciam livres. E aí eles passavam um determinado tempo ali com as suas famílias e tudo mais, e tempos depois eles teriam que trabalhar para pagar as despesas que eles deram aos seus patrões, né, por conta desse período que eles passaram ali sendo criados com a sua família, ok? Então, a lei do ventre livre era isso aí, qualquer escravo, todo filho de escravas, ele não poderia nascer mais escravo, correto? Ele já nascia livre a partir dessa data. A lei dos sexagenários, escravo que alcançasse 60 anos de idade, a partir dessa data de 1887, ele era livre, ele se tornava livre. Só lembrando que a expectativa de vida naquele período, principalmente a expectativa de vida do escravizado, do escravo, ela não era muito longa, correto, pessoal? Então, poucos atingiam a idade de 60 anos, adquiriam essa idade. Tempos depois, mesmo com 60 anos, ele teria que trabalhar uns 3 anos aí para poder completar o direito de se tornar livre. E, por fim, a Lei Áurea de 1888, né? 3 de maio de 1888, que vai oficializar o fim da escravidão no Brasil, que já não era apoiado por muitas pessoas. Existiam poucos escravos no Brasil. E outra coisa também que era bastante criticada, a Lei Áurea, que ela vai dar a liberdade aos escravizados, porém não vai dar nenhum tipo de assistência a eles, nenhum tipo de acesso à educação, nenhuma terra, nem nada desse tipo. Então, por esses motivos, ela também será escravizada. A importância dela é que ela vai oficializar o fim da escravidão. Isso é fato, não pode se negar. Contudo, ela não vai auxiliar, ela não vai promover nenhum tipo de assistência para aqueles que foram libertos depois de anos de escravidão. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia aqui, a trajetória, o caminhar do movimento abolicionista no Brasil. Beleza, prosseguindo. Ficamos por aí. Semana que vem a gente vai falar aí sobre a Guerra do Paraguai e sobre como algumas situações aí depois da Guerra do Paraguai, também depois do processo de libertação dos escravos, né, a alforria dos escravos, né, vai prejudicar, ele vai contribuir para o fim do segundo reinado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Exercícios dessa aula para a semana que vem, para a gente correr semana que vem.
O que era o parlamentarismo às avessas? Segundo, quais acontecimentos históricos foram responsáveis pela coroação e deposição de Dom Pedro II, marcando o início e o fim do segundo reinado no Brasil? Terceiro, como se deu a expansão cafeeira no Brasil e que tipo de mão de obra foram utilizadas? Quarto, quem foi Irineu Evangelista de Souza? Quinto, qual lei abolicionista foi responsável pelo fim da escravidão no Brasil a partir do nascimento? Fica essa mensagem para a gente, pessoal. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. E esses referenciais para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nesses conhecimentos. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!